Graça e paz, irmão, tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer a você que está acompanhando esse estudo de Atos, né? Que a princípio o livro se chama Atos dos Apóstolos, mas nós poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo. E basicamente o livro tem mostrado, desde o seu início, começando com os primeiros apóstolos, Pedro, e agora já do meio do livro para frente, mostrando a figura de Paulo, a ação do Espírito Santo, não só da vida desses primeiros seguidores de Jesus, né, desses primeiros discípulos de Jesus, mas que depois essa história continua na minha vida e na sua vida. Então, o que eu oro a você e a mim nesse momento é que nós possamos deixar que o agir do Espírito Santo ocorra em nossas vidas. Amém? Bom, no capítulo anterior a gente estava falando sobre o julgamento de Paulo, e é interessante que quem nos traz esse capítulo é o nosso irmão Alexandre, que é advogado, né? E aí a gente vai continuar falando sobre essa história. No capítulo 25, Paulo está preso na Cesareia, já faz 2 anos que ele está preso. O governador daquele local antes era Félix, e agora já é outro governador, e Festo, que é o novo governador. E ele, vendo que Paulo está preso lá, ele quer saber sobre a história, o que está ocorrendo com esse homem que está preso há tanto tempo lá, e não tem muitas informações. E né, ele pede para que traga-se os acusadores dele, né? E aí eles tentam levar, as pessoas que acusavam Paulo, tentam levar para Jerusalém, até tentando montar uma emboscada com ele, né? Eles queriam que ele fosse para Jerusalém, porque pretendiam matá-lo em Jerusalém, né? E Festo faz ao contrário, ao invés de que ele vá para Jerusalém, aproveitando que ele já iria para Cesareia, ele vai para Cesareia e leva os acusadores. Nisso tudo há uma discussão grande, né? E Festo vê que Paulo se defende muito bem, né? E eles tentando levar Paulo para Cesareia. Numa situação, Paulo apela a César, né? Então ele teria que ser levado a Roma para continuar essa situação, para ver o caso de Paulo. E quando Paulo apela a César, né, e eles vendo que não teria como fugir, Paulo sabiamente apelou a César, porque se ele fosse para Jerusalém, se ele voltasse a Jerusalém, ele seria morto, né? Quando cria-se toda essa situação com Paulo, há uma situação política até, né? Como chama-se muita atenção essa discussão e tudo que está sendo causado ao redor de Paulo. Chama-se tanto a atenção que o rei Agripa, quem governava ali na época, quer saber o que está acontecendo e vai também tentar entender essa história de Paulo. Então, o capítulo todo termina, tem toda essa situação de Festo tentando entender e esse julgamento de Paulo depois de 2 anos, e termina o capítulo com a visita do rei Agripa, e que também vai escutar a Paulo, né? Creio que chama tanto atenção que esse rei quer saber o que está acontecendo, e é legal entender também que ele se prepara todo, né? O livro diz que o rei Agripa e sua mulher Berenice, eles vão com toda a pompa e circunstância escutar a Paulo, né? O que eu queria dizer a você, irmão, o que me chama a atenção desse capítulo, né? Primeiro, que nós como os cristãos, né, mesmo assim, normalmente a gente deve privar sempre pela justiça, porque nós ajamos sempre pela justiça. E Paulo, vendo que ele poderia passar por uma acusação leviana ao que ele estava fazendo, que ele realmente, o que estavam tentando acusar, ele age com a justiça, né? Quando ele apela a César, né, ele está usando a justiça a seu favor, né? Que também nós, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, às vezes nós deixamos que as pessoas nos façam acusações levianas, acusações que não primam pela verdade, mas que nós possamos sempre agir com a verdade e com a justiça. Isso vale também nas nossas ações, né? Quando nós fazemos algo que nós levemos a sério, né? Tanto as leis, né, com questões de impostos, questões do nosso dia a dia, como também com que nós não problematizemos
ou levamos o pecado de forma como só um problema. Pecado é pecado e deve ser levado a sério, né? E justiça deve ser levada a sério também, que nós possamos ser justos e que nós possamos pedir por justiça quando necessário. Muito obrigado, irmão, e que você tenha um excelente dia. Deus o abençoe.